Salve aí, bicho, beleza? Bora ver mais um vídeo que foi mandado aqui pra mim. E mais um vídeo de Fate explicando como funciona a magia e o que são circuitos mágicos em Fate. No caso, Fate Series, ou Series, sei lá. Lá do canal do Angel Dark, mais um vídeo lá deste canal. Então bora dar uma olhada em 3, 2, 1. Pera aí. Salve galera! Há quanto tempo? Na moral, sempre que eu falo isso eu acabo lembrando daquela loli de Shunibyo que acaba falando português. Há quanto tempo? Pô, fofinha! E caramba, português em Shunibyo. Mas calma aí, relaxa, abaixa esse telefone. Muita calma nessa hora que o vídeo de hoje não tem nada a ver com nenhuma loli, então não vamos tomar medidas drásticas. Agora sim, indo para o foco do vídeo. Bom, sem dúvida nenhuma, sabemos que o mundo de Fate é um mundo mágico, assim como o mundo das outras obras do Nasuverso. Mas sabe, apesar de ser um mundo mágico, uma das coisas mais complicadas de se entender da obra de Fate é a magia. É sério? Ô troço complicado. Eu conheço um monte de pessoas que terminaram todo o anime de Fate, todos os animes na verdade, e até hoje não fazem ideia da diferença de magia para Magicraft. E não, isso não é culpa delas. Admita, isso é extremamente complicado. E por isso mesmo, hoje, eu vim explicar sobre a magia do mundo de Fate. Pelo menos o básico, para que pelo menos você saia do vídeo entendendo como é que funciona a magia e os circuitos mágicos, a diferença de magia e o Magicraft, e assim você consiga ter uma nova experiência com o universo de Fate. Se gostou da ideia, gosta de Fate e ficou curioso, senta aí, pega seu cafezinho e bora pro vídeo. Para começar o vídeo como tudo, vamos parar de perder tempo e responder logo a grande pergunta que todos devem estar se fazendo nesse momento. Não, eu não tenho nenhuma versão da Rin no Fate Grand Order e por isso estou com graves sintomas de depressão. Espera! Calma, não é essa a pergunta. Afinal, qual a diferença de magia para Magicraft? E por que bulhunfas eu preciso saber a diferença? Bom, é muito simples. É porque durante a obra, você não vê os magos utilizando magia, você vê eles utilizando Magicraft. Espera, o quê? Com certeza é essa a grande dúvida que você ficou após ouvir isso. Resumindo de forma bem básica, a magia, a verdadeira magia, é basicamente a habilidade de utilizar a energia mágica para fazer feitos impossíveis. No entanto, nenhum mago sabe fazer elas, porque todas elas estão em um lugar metafísico conhecido como raiz. O objetivo de todos os magos, tá? O anime de Fate explica isso muito bem, então eu não vou me prolongar nisso. Pois é, para você conseguir utilizar a magia, para conseguir fazer coisas impossíveis, primeiro você teria que alcançar a raiz, o que os magos de Fate não conseguiram. Então, em vez disso, eles utilizam sua energia mágica para utilizar o Magicraft, que seria basicamente uma cópia da magia. Enquanto a magia dá habilidades para as pessoas fazerem coisas impossíveis, a Magicraft dá a capacidade de realizar o que é possível através da ciência com meios sobrenaturais. Basicamente, eles só estão fazendo coisas possíveis, mas por meios sobrenaturais. Eles estão criando fogo do nada? Sim, e ao mesmo tempo não. Eles estão acelerando a vibração do ar para assim criar chama. Basicamente isso é possível usando a lógica. Contanto que aquilo seja possível, a energia mágica vai cumprir os outros requisitos para que aquilo aconteça. E isso é o Magicraft. O limite do Magicraft basicamente é a barreira do possível para o impossível. Contanto que uma coisa seja possível, você pode utilizar meios sobrenaturais com Magicraft para fazê-lo. Mas se uma coisa for impossível, como por exemplo, criar uma alma humana do nada só com magia, não existe ciência do mundo que explique como fazer isso. Então não dá para fazê-lo com Magicraft. Apenas com as verdadeiras magias. Talvez até fosse possível fazer com a terceira magia, a Heaven's-Feel, não é? Não me lembro ao certo. E além do mais, os limites do próprio Magicraft também costumam mudar com o tempo. Afinal, à medida que a ciência evolui, mais coisas são provadas como possíveis e a magia do passado começa a se tornar possível através da ciência. E por isso que a magia também é chamada de um método para fazer coisas impossíveis para aquela época. Agora eu entendi, agora faz sentido. Então quando eu vi a Rin utilizando magias durante o Fate Stay Night, ela não estava utilizando magia e sim Magicraft. Exatamente. E para finalizar esse assunto, é uma correção sobre o que eu falei antes que eu não quis citar para não deixar sua cabeça confusa. Existe sim pessoas capazes de utilizar as magias, mas eu falei que não, era para ficar mais fácil de entender. Só que essas pessoas são poucas, raras e extremamente poderosas. Então não vou falar muito sobre eles nem sobre isso, porque senão só iria confundir
sua cabeça. Em algum momento eu posso fazer um vídeo, sei lá, dos magos mais poderosos de Fate, ou então sobre as verdadeiras magias e os magos que são capazes de utilizá-las. Dito isso, agora vamos para o próximo ponto. Pronto, Angel, eu entendi a diferença de magia para Magicraft e entendi o que é a Magicraft. Mas agora, como os magos são capazes de utilizá-la? Para que você possa entender isso, primeiro você precisa entender o que é a energia mágica no mundo de Fate. No Nasuverso, a energia mágica é dividida em duas categorias, a mana e o odd. Primeiro vamos explicar o que é a mana, porque é a mais simples de entender, é a mais fácil, até porque está presente em outras obras, então é bem mais simples de conseguir se identificar. A mana de Fate basicamente é uma energia que está na atmosfera, espalhada por todo o mundo. Ela tem uma descrição super filosófica que basicamente diz que a magia é a respiração do planeta preenchendo o mundo e a natureza, produzida pelo mundo através de uma rede de linhas-leis que se espalham por todo o globo e espalham essa mana pela atmosfera. Mas de forma fácil e resumida, a mana é uma energia mágica que existe por todo o mundo que os magos utilizam como gasolina para criar suas magias e utilizar seus Magicrafts. E como ela existe por todo o mundo, sim, ela está no seu quintal. Por isso vá para fora de casa, respire profundamente, absorva o máximo de mana que puder e depois volte para assistir o resto do vídeo. Aviso: se você morar na cidade e acabar respirando produtos tóxicos no ar, o Angel Senpai não se responsabiliza por nenhum efeito colateral. Embora a mana esteja por todo lugar, ela não é infinita. De novo, usando a teoria do quintal, se você acabar absorvendo toda a energia que tem no seu quintal, uma hora ela irá acabar, e aí levará um tempo para que o mundo reabasteça aquele lugar com mana, e demora bastante para aquele lugar ser reabastecido completamente. Então use sua magia do quintal com responsabilidade. E é claro, em Fate existem lugares com maior concentração de mana do que em outros. A caverna de 3 km da cidade de Fuyuki, onde estava o Santo Graal, continha uma quantidade gigantesca de mana. Então lá até que daria assim para desperdiçar bastante mana. Agora que eu expliquei sobre a mana em si, outra coisa importante para falar antes de falar da segunda energia mágica é sobre como os magos transformam essa mana em energia mágica usável para seus feitiços ou seus Magicrafts. Afinal, eles não podem simplesmente pegar essa mana e simplesmente fazerem o Magicraft com ela. Antes disso, ela precisaria ser refinada. Basicamente, eles estão pegando um hambúrguer da geladeira, fritando para depois colocar no pão e comer. Seria muito mais gostoso do que pegar o hambúrguer direto da geladeira e colocar no pão e comer. Claro, você até pode, mas eu não acho que isso seja muito bom. Explicando o processo mais ou menos da forma que eu conheço, de forma simples e básica, é o seguinte: os magos absorvem o mana da atmosfera, convertem esse mana em energia mágica através de seus circuitos mágicos. A energia convertida ganha o nome de prana, até onde eu me lembro, e com esse prana eles conseguem utilizar seus feitiços ou Magicrafts. Beleza, Angel, agora eu entendi. Os magos absorvem o mana que está em volta do mundo, transformam em energia mágica e aí utilizam seus Magicrafts. Habilidades que não são magias, mas sim cópias das magias, que é a habilidade de conseguir fazer coisas possíveis por meios sobrenaturais. Agora eu entendo, mas espera, quer dizer que eles só podem utilizar magias por um certo tempo? Afinal, você disse que existe uma limitação de quanta mana possui em certo lugar, e depois de um tempo ela precisa recarregar. Exato, teoricamente seria assim. Mas existe a segunda forma de energia mágica que eu falei no mundo de Fate, e essa é o Odd. O Odd é a energia mágica, ou a força vital encontrada dentro dos seres vivos. Sim, os magos já possuem uma fonte de energia mágica dentro de si, que também precisa ser convertida, mas faz o mesmo processo que a mana, para que assim eles possam utilizar magia. Então mesmo que um lugar estivesse escasso de mana, eles ainda poderiam utilizar a magia de dentro de si para fazer magias. Mas espera, se os humanos já possuem magia dentro de si, por que eles utilizam a do ambiente? Como a energia encontrada dentro do corpo humano ou dos animais é muito menor do que a quantidade de mana em volta deles, para que os magos consigam utilizar feitiços de grande escala ou Magicrafts extremamente poderosos, eles requerem o uso do mana do ambiente também. Mas claro, uma vez esgotado, é muito mais rápido a recarga de energia mágica de dentro do mago do que do ambiente, por exemplo. Normalmente, apenas feitiços de pequena escala que não interagem diretamente com o ambiente são realizados inteiramente
inteiramente com o Odd. Por exemplo, o feitiço de reforço. Já os outros ou são feitos utilizando somente a energia do ambiente, ou até iniciado com a energia de dentro do usuário, mas depois mantido com a mana do ambiente. Existe classificação de níveis de energia mágica de mago. Basicamente, o tanto de energia mágica que pode residir dentro do corpo de um mago pode ser contado. Shiro Emiya, por exemplo, possui entre 20 a 30 unidades de energia mágica, ou seja, seu Odd poderia acumular entre 20 a 30 unidades de energia mágica. Já Rin Tozaka, que era uma raridade, possuía 20 vezes a quantidade de energia mágica de um mago maduro e médio. Então ela possuía cerca de 500 unidades de energia mágica. E claro, sempre existe aqueles monstros da natureza como o Ciel, que possuíam 100 vezes mais a quantidade de um mago comum, dando ela a assustadora quantidade de 4.000 unidades de magia. E no remake de Tsukihime, 5.000. É, assustador. E não entendeu errado, não é que quem tem mais quantidade de magia dentro do corpo seja mais forte do que o outro. É só que quem tem mais pode utilizar mais magias mais complexas, ou até magias sem precisar utilizar a mana do ambiente. E agora sim, para finalizar, o que são os circuitos mágicos? Beleza, agora que eu expliquei o que é a magia, o que é o Magicraft, o que é energia mágica, só falta finalizar com os circuitos mágicos. Para ser mais exato, são circuitos mágicos que fazem uma pessoa ser um mago, pois se o humano não tiver circuitos mágicos, ele não poderá utilizar magia. Os circuitos mágicos são quase nervos que se espalham pelo sistema nervoso do corpo humano, e são eles os responsáveis por converter a energia mágica no prana que os magos utilizam para fazer suas magicrafts ou seus feitiços. Curiosamente, os circuitos mágicos de um mago não residem no corpo físico, como muitos acreditam, mas sim na alma do mago. Então aquelas marcas que vemos ao redor do corpo dos magos não passam de uma expressão física daqueles circuitos, pois os verdadeiros residem na alma. Uma especificação do porquê isso é curioso é que basicamente, embora os circuitos mágicos estejam no corpo, digamos que se alguém acabasse tendo a cabeça decapitada, mas ainda conseguisse sobreviver só a cabeça, ela ainda conseguiria utilizar feitiços, pois embora ela não possuísse mais um corpo, os circuitos mágicos dela ainda residem em sua alma. Você pode pensar, nossa, que incrível então. Mais ou menos. Porque uma vez que eles forem danificados, você vai ter que se preocupar muito mais do que apenas em não poder utilizar magia, já que eles estão conectados com a sua alma. Um exemplo do que pode acontecer foi nos mostrado durante Fate Zero, durante a quarta guerra do Santo Graal, pelo Kiritsugu, já que ele tinha um código místico capaz de aniquilar completamente os circuitos mágicos de um mago após ser atingido. Explicação bem simples e rápida do que seria um código místico, uma arma mágica. Se vocês relembrarem do que aconteceu com o mestre do Lancer após ser atingido pela bala do Kiritsugu, vocês puderam ver quão ferrado fica o mago depois de acabar tendo seus circuitos mágicos destruídos. E como os circuitos mágicos não mudam desde o nascimento, uma vez danificado, eles não podem ser reparados. Como qualquer outro órgão, o número de circuitos mágicos que alguém nasce é determinado do nascimento e não pode ser mudado até a morte. Existem várias maneiras de conseguir aumentar o número artificialmente, ou até por uma transfusão de circuitos mágicos, mas todos os métodos são extremamente arriscados e trazem muitos malefícios, o que é uma droga, porque às vezes você pode acabar até perdendo todos de uma vez e aí você se ferra. E muitas vezes quando consegue aumentar, eles ainda ficam instáveis. Por isso os magos simplesmente preferem não fazer isso. E por isso que os magos são tão diligentes na hora de encontrar seus pares, para criar suas famílias e suas linhas de sangue, essas coisas, já que dependendo do casal, isso vai influenciar o tipo de filho que terá. Como os pais da Tozaka, que já tinham uma boa quantidade de circuitos mágicos, e por isso ela nasceu uma prodígio com um número muito maior do que um mago comum. Tanto que a Rin e a Sakura, as duas possuem tecnicamente o mesmo número de circuitos mágicos. Agora você entende essa coisa de linhagem de família em Fate. Mas é claro, eu fico falando sobre o número, mas isso não é tudo que importa. Por exemplo, a linhagem de sangue Aozaki é conhecida por produzir magos com uma baixa quantidade de circuitos mágicos, mas a grande qualidade de cada circuito é tão grande que compensa o baixo número e faz com que ela ainda seja uma família importante. Um humano comum raramente adquire circuitos mágicos, ou seja, é raro que um humano normal sem circuitos de repente acabe ganhando circuitos e se tornando um mago.
mas é possível. E também existe possibilidades como a de Kirei, que nasceu com circuitos mágicos repentinos, ou seja, a família dele não era uma família importante nem nada, mas ele não é do tipo que é um humano que simplesmente despertou os circuitos mágicos do nada. Ele tem um motivo, que foi seu pai que fez certos rituais para que o filho conseguisse circuitos mágicos. Mas explicar sobre esse ritual agora não é importante. Como eu disse, existe um número para quantos circuitos mágicos um mago possui e tal, para que vocês saibam a base mais ou menos. É dito que um mago médio em Fate possui 20 circuitos mágicos. Luvia, que já era de uma linhagem importante, possuía 100 no total. Hintozaka já tinha 2 tipos de circuitos, sendo 40 circuitos mágicos principais e 30 subconjuntos de circuitos mágicos. O Shirou 27 e vários outros nessa média também. Seres divinos, fadas e espíritos têm outra média para o tanto de circuitos mágicos que eles possuem, mas isso também é coisas para outro vídeo. Pois bem, finalizando agora, eu quero que fique claro que isso foi uma explicação do básico. Ainda há muita coisa para falar, mas eu acredito que se eu fosse entrar mais profundamente em todos os detalhes, só ia complicar ainda mais a sua cabeça, e dessa forma que eu falei, foi o jeito mais simples e fácil de entender. Claro, existe algumas coisas que eu poderia ter explicado mais simples, só que eu não achei uma forma, e se você sabe uma forma de explicar, pode deixar aí nos comentários, que eu posso até fixar alguns que eu achar que realmente foi alguma coisa importante que eu pulei. Se quiserem um vídeo sobre as coisas mais complexas que eu deixei fora, como os códigos místicos, as verdadeiras magias, o que são os mistérios, por que rola aquelas coisas mais 18 toda hora que vai fazer uma transfusão de mana, o que são os olhos místicos, afinal, e todas essas outras coisas, comenta aí também. Além, é claro, de deixar outras sugestões de vídeos de Fate que eu posso trazer aqui pro canal. Eu espero que tenha curtido o vídeo. Se curtiu, deixe seu like, comente, compartilhe, vire membro que vai estar ajudando muito. Mas por hoje eu vou ficando por aqui, então eu espero que tenha curtido. Valeu, falou, foi Hintozaka Supremacy. Bom, gente, tá aí mais um do Angel Dark, trazendo para nós agora sobre a magia, tá? Eu achava que era tudo a mesma coisa, tá ligado? Apesar de não conhecer muito esse termo, né, que ele usou aí, da parte da magia, mas agora faz um pouco mais de sentido, né, porque realmente Fate é um universo muito complicado, até porque não é só um Fate, tem vários conceitos ali, então, né, mas eu acredito que essa parte de magia seja igual em todos. Então, tá aí a explicação, link na descrição, até rimou, né? Até a próxima, e valeu!